feliz que esse patinete elétrico não deu certo, porque esse negócio não presta. E eu vou explicar aqui por quê. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. Como você vai? Aqui eu falo sobre carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lugar para o outro. Se você gosta desse assunto, se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha para você poder acompanhar. Sim, eu odeio esses patinetes elétricos, mas não é um ódio sem motivo não. Então eu vou falar aqui porque eu não gosto desses patinetes elétricos e o que a gente precisaria fazer para eles se tornarem alguma coisa mais viável. O primeiro grande motivo aqui de eu não gostar de patinete elétrico é que ele não é nem um pouco seguro para quem usa. Ele é muito menos seguro do que andar de bicicleta. Segundo a autoridade de trânsito da Dinamarca, o risco de acidente em patinete tendo lesão na cabeça é 8 vezes maior do que o risco nas bicicletas. E poxa, 8 vezes é muita coisa, né? Por que é tão mais perigoso? Então vamos entender aqui por que o patinete elétrico é praticamente uma máquina de fazer as pessoas saírem voando e cair de boca no chão. Eu vou começar aqui falando sobre uma parte muito importante da anatomia do patinete, que é o pneu. Esses patinetes elétricos mais comuns que a gente vê de compartilhamento, eles costumam ter uma roda bem pequena, ali em torno de 8 polegadas. Além disso, o pneu é geralmente rígido, para não ter que ficar calibrando e não ter tanto problema dele furar. Esse tipo de pneu e de roda costuma ter um custo de manutenção bem baixo. Só que esse pneu rígido e essa roda pequena impactam diretamente na segurança de quem usa. Começando pelo tamanho dela. Quanto menor a roda, mais força você tem que fazer para você conseguir passar num obstáculo. Não sei se vocês já viram por aí aqueles jipes de trilha, às vezes até aqueles monster trucks que colocam aqueles pneus gigantescos. Eles fazem isso justamente porque quanto maior o pneu, mais fácil é você passar por cima de obstáculos. Outra coisa que o pneu grande faz é você sentir menos o buraco, porque afinal muitas vezes o pneu vai ser maior do que a maioria dos buracos que você vai passar. E aí quando a gente pensa no pneu pequeno, a gente tem uma situação completamente oposta. Ele tem dificuldade de passar por obstáculos, ele vai precisar de muita força para conseguir passar pelos obstáculos e você vai sentir todos os obstáculos, porque ele é pequeno demais para passar reto por boa parte deles. Você pode até simular isso em casa. Pega 2 almofadas e pega 2 objetos que têm raios diferentes. Pega, por exemplo, uma garrafa e um brinquedo de cachorro. Você pode ver aqui que a garrafa tem muito mais dificuldade de você conseguir atravessar a almofada de um lado para o outro, enquanto o brinquedo de cachorro, que tem um raio maior, é muito fácil. Ele passa por obstáculos maiores com muito mais tranquilidade. As rodas funcionam igualzinho. O pneu, toda vez que você apertar ele, você pode ver que ele dá uma deformadinha e depois volta, né? Esse lance dele apertar e voltar faz com que ele consiga distribuir melhor todos os impactos que ele leva. E aí, boa parte desses impactos não são sentidos por você, mas quando o pneu é rígido, ele não deforma tanto. Então, grande parte das irregularidades do terreno que você está passando, você vai sentir no seu braço, você vai sentir nas suas pernas, você vai sentir ao invés dessas forças serem distribuídas. Além disso, o pneu com ar também tem mais aderência no chão, porque afinal, quando ele dá essa deformada, ele dá a deformada simplesmente de você ficar em cima dele, e nisso ele dá uma agarradinha no chão. Essa agarradinha ajuda ele a conseguir fazer você escorregar menos quando você está andando. Ou seja, resumindo, com uma roda pequena e com um pneu rígido, fica muito mais difícil você conseguir aguentar qualquer irregularidade que tenha no trajeto que você está fazendo. E aí esse pneu rígido e essa roda pequena não seria nenhum problema, desde que a gente usasse esse patinete só na quadra do prédio da pessoa que teve essa ideia. Imagina como é que esse negócio fica em dia de chuva. Não preciso nem explicar, né? E olha que isso é só o pneu e a roda. Calma que tem mais. Saindo da roda, a gente vai para os freios. Esses patinetes de aluguel costumam ter 2 freios. Um freio é o que é acionado na frente, esse é um freio que é geralmente elétrico, e tem o freio na roda de trás, que é basicamente você botar o pé no paralamas. Então vamos começar aqui com o primeiro freio. O bom desse freio elétrico é que ele tem uma manutenção muito barata. O problema dele é que ele não freia. Acho que todo mundo que já usou esses patinetes elétricos já percebeu que demora bastante para você conseguir realmente parar o patinete. Aquele freio, ele não é muito forte. Quando você está andando no plano, isso não é tanto problema. Mas se você começa a entrar numa descida, você pode perceber que você talvez até não consiga parar o patinete. E aí nisso a gente tem o segundo freio, que é o freio de botar o pé no paralama. Esse, a maioria das pessoas nem sabe que existe.
Às vezes até os aplicativos nem falam desse freio. E esse freio também tem um problema a mais, que ele precisa de uma determinada habilidade para você conseguir usar. Afinal, você vai ter que ter um pé um pouco mais para frente no patinete, o outro o tempo todo levemente levantado para você poder acionar o freio de trás na hora que for necessário. Ou seja, a gente tem a maioria das pessoas usando um freio que não funciona muito bem e ignorando o freio que funciona melhor. E é claro que isso faz diferença em situações reais de rua, né? Se você estiver andando só na quadra do prédio, isso não vai fazer nenhuma diferença. E aí, depois disso tem o centro de gravidade do patinete. Ele acaba sendo muito para cima e deslocado para frente. Isso acontece por causa de uma série de fatores. Tem a questão do entre-eixo ser muito pequena, tem a questão do guidão ser muito vertical, então você acaba ficando sempre muito mais apoiado na roda da frente do que a de trás. Quando você tem um centro de gravidade elevado, você vira o contrário de um João Bobo. O João Bobo tem o centro de gravidade bem baixo, e aí por causa disso, quando você bate nele, ele volta pro lugar. Quando você tem o centro de gravidade ao contrário, é como se fosse o João Bobo de ponta cabeça. Fica muito mais difícil você conseguir manter o equilíbrio. Já o centro de gravidade deslocado para frente, você acaba colocando muito mais peso na roda da frente do que da de trás. Consequentemente, quando você acabar passando num buraco, fica mais fácil de você sair voando para frente. E você junta tudo isso num veículo que faz até 25 km por hora, que é uma velocidade alta. Se você medir, por exemplo, a velocidade que você faz quando você está pedalando, geralmente você não vai chegar a 25 km por hora quando você está pedalando. Tem alguns patinetes que são limitados ali a 20. Ainda assim, uma velocidade comum de andar de bicicleta é em torno de 15, 16 km por hora. 20 é mais rápido do que a maioria das pessoas pedala. É muito rápido. É praticamente uma receita para você se esborrachar no chão. E esses são todos os pontos técnicos que fazem o patinete ser um problema, mas a gente também tem alguns pontos comportamentais. O primeiro deles é que muita gente não usa capacete com patinete. O lance do capacete não é fazer você não cair. O lance dele é, caso você caia de cabeça, você machuca muito menos. E a maioria das pessoas não usa. Esse é o tipo de coisa que tem que usar mesmo sem ser obrigatório. E aí outro ponto aqui é que a galera totalmente pira usando o patinete. Eu já vi o pessoal colocando criança pra usar, então já vi criança que não tinha nem a altura do guidão usando o patinete segurando pra cima, assim. Tem pai que anda com a criança no patinete junto. Tem várias pessoas que compartilham o mesmo patinete. Tem gente que usa patinete de salto alto, salto alto. É claro que essa galera vai levar um tombo. E aí qual é a consequência disso tudo, né? No Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, o pessoal registrou um aumento muito significativo nos acidentes do que eles chamam de transportes alternativos. No caso, o que não é nem carro, nem moto. Esses aqui são os números de 2018 versus 2019. Olha só a diferença de número de um ano para o outro só porque a gente adicionou patinetes elétricos. Segundo o que o representante da Green falou no Fantástico, a taxa de acidentes está mais ou menos em 1,6 acidentes com vítima a cada 10 mil viagens. Acidente com vítima é quando alguém se machuca. De certa forma parece pouco, né? Mas vamos colocar essa quantidade de acidentes em perspectiva. Vamos pegar aqui os números da Marginal Pinheiros, eleita como a via mais perigosa de São Paulo. Em 2018, 450 mil veículos passaram pela Marginal Pinheiros por dia. E no mesmo ano, em 2018, a gente teve 245 acidentes com vítima na Marginal Pinheiros. Se a gente pegar esses 450 mil veículos por dia passando pela Marginal Pinheiros, dá 164.250.000 veículos por ano. Ou seja, dá para considerar isso como um número de viagens por ano que a gente tem na Marginal Pinheiros. Se a gente pegar esses 245 acidentes por ano para poder calcular a taxa de acidentes a cada 10 mil viagens e comparar com o patinete, a gente chega numa taxa de 0,015 acidentes a cada 10 mil viagens. E aí quando a gente compara isso com uma 1,6 acidentes a cada 10 mil viagens que o pessoal da Green falou, esse número da Green é 107 vezes maior do que o número de acidentes da Marginal Pinheiros. Isso considerando dados que a empresa deu. A figura muda um pouco quando a gente pega figuras dadas por agências do governo. Eu não achei muitos dados disso no Brasil, mas eu achei alguns dados de cidades americanas que fizeram um trabalho bem legal para conseguir fazer esse levantamento. A primeira delas foi Austin, no Texas, que teve uma taxa de 2 acidentes a cada 10 mil viagens. Outra cidade que fez um trabalho bem legal também de fazer esse levantamento foi Portland. A taxa deles é de 2 acidentes e meio a cada 10 mil viagens. Pode ver que os dois números são
bem maiores do que esse número que a Green deu. E quando a gente fala desses acidentes, não são acidentes que você ralou o joelho. Esses acidentes que estão na estatística são acidentes que fizeram as pessoas pararem no hospital. Outra coisa legal dessa pesquisa de Portland é que eles também tinham números de por que as pessoas estavam se acidentando. 82,7% dos acidentes eram por queda não induzida por colisão. Ou seja, a pessoa caiu sozinha. E aí, depois disso, a gente tem 13,9% dos acidentes que eram por colisão com carro ou com caminhão, mais 3,4% de colisão com pedestre ou outra pessoa de patinete. Ou seja, a grande maioria das pessoas que estão caindo e se acidentando de patinete é porque o patinete é difícil de usar. Não é nada fácil dirigir um veículo que não tem estabilidade, que não freia direito e que ainda te incentiva a andar mais rápido. Mas bem, agora que a gente já falou do elefante na sala, como é que resolve? Quando eu penso em mobilidade, eu acho que toda solução que a gente trouxer, ela tem que ser confortável, ela tem que ser segura e ela tem que ser acessível para a maior parte das pessoas. Porque se você não está se sentindo seguro, vai ser muito mais difícil você conseguir tornar aquilo um hábito. Para começo de conversa, o modelo do patinete em si tem que mudar. Não é que patinete é impossível de ficar bom. O lance é que esses patinetes que estão por aí, eles só são bons em piso que não tem nenhuma irregularidade, que não tem nenhum obstáculo e que você está sempre andando no plano. Ou seja, nunca na rua. A rua é cheia de irregularidade, cheia de buraco, você está sempre subindo, descendo, você precisa de algum veículo que seja mais versátil para essa situação. Uma fabricante inglesa fez vários testes e eles chegaram à conclusão de que uma roda mais ou menos ali de 16 polegadas fica muito mais confortável, claro, colocando também um pneu que não seja rígido, ela fica mais confortável, mais estável e mais apropriada para o uso na cidade. Depois disso a gente tem a questão dos freios e aqui a gente pode usar os mesmos freios que funcionam tão bem nas bicicletas. Tem freio a disco, tem freio brake, tem a questão do centro de gravidade também que a gente tem que resolver, que ele tem que ficar mais baixo e tem que ficar um pouco mais centralizado. Isso dá para resolver com entre eixos um pouco maior para você conseguir deixar o guidão um pouco mais curvado para trás. Aí você vai ter uma posição de dirigir que não fica tão para frente. E é claro, né? O básico, tem que usar capacete, tem que andar só uma pessoa por patinete, né, gente? Só uma pessoa. Não anda de patinete de salto, enfim. Agora, uma coisa interessante é que mesmo eles tendo cortado custos em várias coisas naqueles patinetes elétricos, questão do freio, questão da roda rígida, do jeito que eu falei, ainda assim essas empresas não conseguiram ser viáveis. Até hoje a gente não tem nenhum caso de sucesso de empresa de patinete elétrico que conseguiu ser lucrativa. E olha que não era barato de usar esses patinetes, não. Pelo menos quando eu andei com o Green há um tempo atrás, era R$3,50 para você conseguir desbloquear e depois 50 centavos um minuto. Eu lembro de ter dado o mesmo preço do que se eu fosse de Uber. Ou seja, eu vou pagar caro por um negócio que eu vou ter que dirigir e ainda por cima eu posso acabar caindo de boca a qualquer momento? Ah, desculpa, não tem como gostar desse negócio não. É melhor ir de bike. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. E se você quer saber mais sobre carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lado pro outro, se inscreve aqui no canal. E também, se quiser, tem o Instagram aqui do canal, que é onde eu mostro um pouco dos bastidores do que eu tô gravando. Um abraço e tchau, tchau. Muito pra frente no patinete e ele também fique muito alto, porque afinal você tá de pé. Ai, quanto barulho! Ai, tem 2 obras acontecendo no meu prédio.